vai analisar um pouco do cenário nos Estados Unidos, do que esperar dessa conversa entre Biden e Trump, dessa composição, Lorival Santana, que começa a se formar com uma maioria no Congresso dos Estados Unidos favorável ao Partido Republicano. O que na prática significa isso para Donald Trump neste momento? Boa tarde, claro, bem-vindo. Boa tarde, Tainá. É um prazer estar aqui com você e com quem nos acompanha. Algo diferente do que aconteceu em 2017. Eu estava nos Estados Unidos quando o Donald Trump assumiu, também com maioria na Câmara e no Senado, e naquela época não conseguiu colocar em prática as promessas que ele havia feito por resistência de uma parte dos republicanos e também da Corte Suprema. Isso pode ser diferente dessa vez. Ao longo desse período, o Donald Trump ele ganhou muito mais controle sobre o Partido Republicano. O critério da lealdade ao Trump foi decisivo na definição, nas primárias estaduais, dos candidatos a deputados e a senadores, nas decisões, nas batalhas também por distrito. E muitos republicanos importantes antitrampistas se aposentaram, saíram da política ou não disputam mais cargos públicos, como é o caso da Liz Cheney, que foi a número 3 da bancada e apoiou a Kamala Harris nessa eleição. Também na Corte Suprema, né, o Donald Trump nomeou 3 juízes, são 9 no total, já havia 3 conservadores, então ele tem agora a maioria de 6-3. Dizendo assim, parece que é uma coisa automática, mas não, é bem verdade que a Corte Suprema, às vezes, age com uma certa autonomia ideológica e até uma certa imprevisibilidade nas decisões dos juízes, mas com certeza a tendência é de aceitar os projetos do Donald Trump. Isso ficou bem claro em meados do ano, quando a Corte Suprema garantiu para o Donald Trump, nos processos, uma certa imunidade presidencial em relação aos processos sobre o mandato anterior dele. Então, sim, é um Donald Trump que vem muito mais comprometido, muito comprometido ele já estava em 2017, mas com muito mais condições de materializar as promessas que ele fez. Uma das frases preferidas dele atualmente tem sido: promessa feita é promessa cumprida, e ele se rodeou de assessores, agora está se rodeando de assessores que ele considera que são leais a ele e que não o trairão, entre aspas, porque os assessores tiveram, sim, esse papel de impedir, de uma forma mais ou menos sutil, que algumas das decisões mais, digamos, fora da curva de Donald Trump se concretizassem. Dessa vez ele não quer que isso aconteça, conhece melhor Washington. Dessa vez ele diz que em 16 ele não conhecia Washington, uma cidade que ele despreza, né? E agora ele terá mais condições de fazer isso. Então vem por aí um governo Trump bem mais radical, com bem mais condições de executar os planos dele.